Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Laércio de Mello, vou trabalhar com vocês Geografia. E conosco aqui, para me acompanhar nessa aula, Alex. Tudo bem, Alex? Tudo bom. Júlia? Tudo Legal? bom, professor? Tudo certo. Vamos decifrar esse planeta? Vamos que vamos. Universidade Tecnológica Federal do Paraná e foi usada no ano de 2007. Ela diz: em relação ao sistema urbano brasileiro, é incorreto afirmar que, letra A, no Brasil, a modernização do campo teve relação direta com a aceleração da urbanização, que se disseminou por várias regiões. Júlia e Alex, e você também. Vejam, é interessante essa alternativa. A partir dos anos 70, da década de 1970, o Brasil passou por uma coisa chamada Revolução Verde. E é uma pegadinha quando vem esse termo. O que é Revolução Verde? Essa modernização na área agrícola. De que maneira? Defensivos agrícola, que também é um eufemismo, né, que na realidade isso é agrotóxico, as máquinas agrícolas, tudo isso fizeram com que as pessoas fossem expulsas dessa região, que muitos chamam de campo, mas campo é uma vegetação, da área agrícola, e foram para a área urbana de uma maneira muito rápida e sem planejamento. Tá? É interessante que você saiba disso. Letra B, Alex, por favor, para a gente terminar a análise disso. Então, letra B, a ordem hierárquica do sistema urbano brasileiro é metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais, capitais regionais e cidades locais. Bem, o Brasil tem uma organização nesse sentido. E isso é feito por projeto-lei. O IBGE é o que organiza. Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, de Salvador, de Porto Alegre, de Curitiba. E eles fazem um estudo e, a partir disso, cria-se uma hierarquia. Nós já confirmamos na sequência essa alternativa se está certa ou errada. No caso, nós estamos procurando a incorreta, né? Júlia? Bom, letra C. Os critérios para a classificação hierárquica do sistema urbano brasileiro são baseados nos equipamentos da cidade, sua área de polarização, a região onde se localiza e sua população. Bem, você tem que entender que as cidades grandes, pequenas e médias, veja, pensa rápido, o que é ser grande, pequeno e médio? Mais de 100 mil habitantes? Mais que 1 milhão de habitantes? É difícil eu dar um critério baseado simplesmente no número de habitantes ou no número de indústrias ou no tamanho da área deste município. É aí que vem que nós temos que pensar que você tem que ficar atento. Você não pode dizer tal município é grande só pelo número de habitantes ou só por sua área. E a próxima letra com você, né, Alex? Isso, a letra D. Taguatinga, Sobradinho, Ceilândia e Guará são cidades satélites de Brasília. Também quero fazer uma ressalva, nem todos os vestibulares vão usar esse termo cidade satélite. Tá se usando, em muitos casos, o termo RA, região administrativa, porque a única das UFs, o Brasil tem 27 UFs. A única delas que não pode ser criado nenhum município é o Distrito Federal. Brasília é a UF número 1 e tem mais de 30, ou melhor, é a RA número 1 e tem mais de 30 RAs dividido o Distrito Federal, que é a nossa menor UF, e não o Ceará, como alguns dizem. Tá certo? Muito bem. Agora, a letra E, com você, Júlia. A última, letra E. Na realidade, Brasília está localizada apenas fisicamente no centro geográfico do Brasil, pois a parte central do território é, sim, onde se concentra a maior parte de suas atividades econômicas e de sua população. Pessoal, essa questão de ser centro ou não vai depender do ponto de vista. Qual que é o meu critério para dizer que algo está no centro ou fora dele quando nós pensamos em número de habitantes, questões econômicas, políticas e sociais? Tá? Isso é o critério que se adota. Esse é um dos grandes problemas da geografia. Você tem que sempre ver qual o critério que foi adotado para dizer que algo é centro ou não. Tá bom? Agora temos que imaginar. São Paulo, é claro que arrecada muito mais imposto, tem muito mais indústrias e muito mais população do que o Distrito Federal ou do que Brasília. De lá saem apenas as decisões políticas e não a determinação econômica do nosso país. Qualquer um que queira ser presidente da República tem que passar por São Paulo. Veja o poder político que São Paulo tem. Muito bem, nossa resposta certa, que no caso nós estávamos buscando a incorreta, é esta aqui, ó. Veja lá, ó.
a ordem de hierarquia do sistema urbano brasileiro é metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais, capitais regionais e cidades locais. Vai em ordem de importância, como eu disse antes, o IBGE que faz essa determinação. Sobre a alternativa A, lembrem-se, o termo Revolução Verde não está associado a questões ambientais, e sim a desenvolvimento tecnológico que aconteceu ou que chegou no Brasil a partir dos anos 70. A Embrapa é uma das grandes responsáveis por esse desenvolvimento. Desde criar sementes transgênicas a poder, por exemplo, num aviário, criar 15 mil frangos de uma só vez e em menos de 40 dias esses frangos já estarem prontos para exportação ou chegar na mesa do consumidor. O que, se você for pensar, criar em 40 dias 15 mil frangos, deu um salto à nossa produção de frango. Isso também acontece com o porco e também acontece com o gado, que é a parte da nossa alimentação, a carne, né? Seja de aves, ou de gado, ou de porco. Universidade Estadual de Londrina e o vestibular de 2008. Os conflitos entre árabes, judeus e palestinos têm origem milenar, como também milenar é a questão da soberania sobre os escassos recursos hídricos do Oriente Médio. Com base nos conhecimentos sobre o tema tensões, conflitos e guerras, é correto afirmar que, na atualidade, há. Bom, antes de você seguir, Júlia, porque o texto é longo e nós precisamos parar um pouquinho aqui. Turma, árabes e judeus. Repito, essa é mais uma alternativa recorrente em todos os vestibulares. Esse conflito é longo, só se lembrem que o Estado judeu só foi criado, Israel no caso, a partir da Segunda Guerra Mundial. Até então ele não existia. Como tem toda aquela comoção da morte dos 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra pelo nazismo e pelo fascismo, e também os japoneses estão envolvidos nisso. Aconteceu essa comoção no mundo, eles reivindicaram um lugar que já tinham saído ou expulso há mais de 2.000 anos, e no caso foi dado a eles um pedaço de terra no Oriente Médio. Só que colocaram esse povo dentro de um espaço onde já existia outro povo, com uma religião totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente. Para deixar mais didático, pense que vai ficar no mesmo estádio 2 torcidas rivais para dividir o mesmo território. Vai dar conflito, vai dar guerra, vai dar muita briga. E tem que lembrar que no Oriente Médio tem pouca água. No Oriente Médio, no caso de Israel, é o Rio Jordão e é o Mar Morto. A água é um dos principais, hoje alguns cientistas argumentam que a água é o nosso principal mineral, talvez o mais caro, pela necessidade que nós temos, pela necessidade de alimentação. Continuando então. Letra A. Conflitos entre os judeus e curdos pelo controle das águas na escassa região do Sahel, dominada por vegetação de savana, que recebe uma precipitação entre 150 e 500 milímetros por ano. Bom, rapidinho, pense, o Sahel está na África. E judeus e curdos lá no Iraque? Já dei uma boa dica, né? A próxima alternativa, letra B. Letra B. Conflitos entre as nações palestina e israelense, pelo controle do aquífero localizado no Rift Valley, com altitudes elevadas e depressões ou fossas tectônicas que deram origem a extensos lagos, como Tanganica, o Vitória e o Niassa. Ótimo, tem um monte de verdade nessa questão, nessa alternativa. Só que tem uma coisa, palestinos e israelenses. Você tem que ter um mapa do Oriente Médio na tua cabeça. Ali, ó, o Rift Valley, tá? Tanganica e Vitória, o Lago Vitória, no caso, estão na África e não no Oriente Médio. Já te dei mais uma boa dica. Agora, com você, Alex, a letra C. Conflitos entre israelenses e palestinos pelo domínio das águas na bacia do Rio Jordão e conflitos entre turcos, sírios e iraquianos pelo controle das bacias hidrográficas dos rios Tigre e Eufrates. Bom, não vou comentar muito essa porque vou gastar informação na sequência, mas só para dizer para vocês, Tigre e Eufrates formam o que a gente chama de Mesopotâmia, traduzindo entre 2 rios, tá? O berço
um dos berços da civilização moderna, porque o outro berço está na Índia e também na China, nas margens do Rio Amarelo e do Rio Azul, o Yangtze, no caso, tá bom? Agora a próxima letra. Letra D. Conflitos entre israelenses, sírios e libaneses pelo domínio dos recursos hídricos das bacias hidrográficas dos rios Níger e Congo. Bom, mais um comentário como a anterior. Turma, israelenses e sírios, lá no Oriente Médio, Níger e Congo, você tem que lembrar que o Níger e Congo estão na África. Essa questão foi feita para ver o teu domínio de conhecimentos gerais do planeta, se você sabe o básico da distribuição de alguns rios ou de regiões do mundo. E isso sempre vai ter em todos os vestibulares. Uma boa leitura de um mapa do mundo te ajuda nesse sentido. Não é decorar, é uma leitura que você vai passando os olhos e vai vendo a distribuição. Agora a letra... Por último, a letra E. Conflitos entre turcos, árabes e palestinos pelo controle das águas dos sistemas lacustres do Tanganica e do Baikal. Bom, Baikal, lá na Rússia, né? Que não tem nada a ver com árabes e palestinos. Aí ficou fácil a letra C, que eu tinha comentado antes. Falei que era importante, que você tem que dominar esse conteúdo aqui. E vai ter, não tenho dúvida, uma alternativa ou uma questão no vestibular sobre esse tema. Conflito entre israelenses e palestinos pelo domínio das águas da bacia do Rio Jordão. Tá certo? E também a briga pelo Tigre e pelo Eufrates. Esses dois rios, ou melhor, esses três rios, Tigre e Eufrates e o Jordão, no Oriente Médio, é motivo de discórdia entre vários povos, principalmente judeus e palestinos, a religião muçulmana e a religião judaica, e os católicos entram às vezes na brincadeira, tá bom? Rio sempre pode se tornar motivo não sempre, mas ele pode se tornar motivo de discórdia, porque muitas vezes ele é usado para limite entre países. É o que a gente chama de fronteira política, utilizando um elemento natural. Por exemplo, Brasil e Paraguai. Qual é o limite? O Rio Paraná. É um elemento natural, mas foi atribuído a ele um valor político. Tá certo? Essa pergunta ela foi retirada do vestibular da Universidade Estadual de Goiás, no ano de 2008. Há pouco mais de um século, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes, alcançando, em 2004, a casa dos 180 milhões. A dinâmica demográfica brasileira evidencia momentos de aceleração do crescimento e retração desse processo. Sobre esse assunto, é correto afirmar. Pessoal, antes de nós irmos para as alternativas, o enunciado já te deu muita informação sobre o que aconteceu com o nosso país. Calcule, de 17 milhões para passar para aproximadamente 200 milhões de pessoas no mesmo território, isso significa que essas pessoas têm que trabalhar, estudar, morar, ter uma vida. E o texto vai justamente nos cobrar essa interpretação, o que aconteceu de lá para cá, tá bom? Alternativa A, então, a Júlia lê para nós, por favor. Alternativa A diz: entre 1920 e 1950, ocorreu uma nítida explosão demográfica no Brasil, em virtude dos avanços da medicina e do planejamento familiar. Ficou fácil para você matar essa. Avanços na medicina e planejamento familiar. Neste período, já vamos descobrir. E o que é planejamento familiar? Tá? Você tem que matar, no final, eu vou concluir, mas já fica encucado. O que é planejamento familiar? Que eu quero comparar com mais uma outra alternativa. Alex, letra B. Então, letra B. No Brasil não há uma política clara quanto ao planejamento familiar. Aí a expressão de novo. Enquanto se observa a tendência à pró-natalidade em leis como salário-família, salário-maternidade e proibição do aborto, cresce, por outro lado, incentivo ao uso de métodos contraceptivos. Planejamento familiar é quando a pessoa decide. A pessoa, que eu digo casal, vai decidir quantos filhos vão ter. Perceberam que nesta alternativa já começam a aparecer questões políticas? Quando aparecem questões políticas é controle de natalidade. Quando o governo decide, como na China, quantos filhos é possível ter, isto é controle. Quando o casal decide o número de filhos que ele pode ter, é planejamento, tá bom?
essas duas, ou melhor, esses dois conceitos você tem que dar conta: planejamento e controle familiar. E agora é a letra? Letra C. As doenças infecciosas comuns nos países pobres como o Brasil foram responsáveis pela redução das taxas de crescimento populacional a partir da década de 1970. Redução da taxa populacional? O enunciado disse que não, né? Então ficou mais fácil ainda. E Alex, letra D, por favor. Então, por último, o elevado crescimento vegetativo registrado no Brasil nos últimos 30 anos é reflexo da melhoria das condições de vida da população, do saneamento básico e da adoção de métodos anticoncepcionais. Turma, veja, se um país adota saneamento básico, como o texto disse, tá? Saneamento básico, se ele adota, libera para que as pessoas tenham anticoncepcionais e não adota isso como uma questão religiosa, que algumas religiões pregam para que não se use, e isso fica livre, nós temos um Estado laico, o país evolui. Se isso se ensina na escola, se isso é discutido livremente, aquela população, aquela geração vai crescer sabendo do que ela pode fazer, como fazer e qual decisão tomar de quantos filhos ela vai ter. Tá? Isso é importantíssimo, o Estado laico, e ele não tomar uma decisão política. Muitos políticos, principalmente durante a ditadura, não liberavam ou não subsidiavam anticoncepcionais para que a igreja não o condenasse. Então ele acabava tomando uma postura dogmática, ou seja, não falava nada, e isso acabava fazendo com que jovens muito cedo viessem a ter filhos sem que eles tivessem condições de criar ou não fizessem um planejamento de quantos filhos eles poderiam criar. E a nossa questão correta é a letra B. Turma, o Brasil não adota uma política clara de planejamento familiar. Por quê? Para que o Estado tem esse problema, já disse para vocês, para que ele não se envolva com certas religiões que são contra a distribuição gratuita de anticoncepcionais ou a distribuição subsidiada, que faça propaganda na televisão dizendo, ó, tenha menos filhos, um filho custa tanto, você tem que decidir quantos filhos você vai ter e você pode fazer esse controle. O Estado brasileiro não adota uma política clara, enquanto se observa uma tendência pró-natalidade em leis como salário-família. Isso foi durante um período, Getúlio Vargas que fez essa lei. Peça para o seu pai, ou para a sua mãe, para o seu amigo, ou você mesmo. Quem tem filho e tem carteira assinada, vem ali um salário-família. Na época do Getúlio Vargas, compensaria você ter um monte de filhos. Hoje não mais, o salário-família já não é mais um estímulo. Na época que foi criado, sim. Tá certo? Essas políticas do governo, como o salário família, o salário maternidade e a proibição do aborto, né? E perceba o seguinte, são homens fazendo leis sobre o que a mulher deveria decidir. Não estou sendo contra nem a favor, só quero que você pense sobre isso. Quem que tem que decidir sobre aborto? É a maior parte do Senado e do Congresso, onde só tem homens, que pouco entendem disso, ou é a mulher que é a que carrega a criança 9 meses no seu útero. Bom estudo para você. E bom vestibular. Valeu, pessoal. Até uma outra oportunidade, a gente se encontra. Boa prova!